Boa tarde, tudo bem? Estamos de volta mais uma quarta-feira com o nosso chá de direito e hoje o assunto é interdição de idosos com a nossa convidada de sempre, Cíntia Simas. Esse é um assunto delicado, mas um assunto que também atinge a várias famílias, né? O Brasil tem uma população de idosos bem grande e muitas dúvidas, muitas perguntas a serem respondidas, não é verdade? Mas antes de eu começar a falar desse assunto, você já foi lá no meu canal do YouTube Chá Comigo? Já deu um joinha? Já subscreveu? Já ativou o sininho para você receber as notificações de vídeos novos? Então, se você ainda não fez, vai lá, ainda dá tempo, tá bom? Mais uma coisa, a gente tem falado muito nas nossas últimas lives devido à violência contra a mulher, né? Vamos falar ainda muito mais desse assunto, mas a violência contra o idoso é uma realidade do nosso país. Todos os dias idosos são agredidos, idosos são abusados, abandonados. O abandono também é uma forma de abuso. E daí eu quero deixar um número aqui, Disque 100. Se você souber de algum idoso que está sendo maltratado, está sofrendo maus tratos, seja na sua casa, de um vizinho, ou até mesmo numa dessas casas de amparo ao idoso, por favor, Disque 100. Esse é o número para você fazer uma denúncia anônima, caso você saiba de algum abuso, algum maus tratos aos idosos, tá bom? Afinal de contas, esse idoso com certeza é a mãe, um papai, um avô, um vovô de alguém, não é verdade? A gente não pode deixar que esse abuso aconteça. Na minha opinião, eu acho que isso é um ato de covardia, você maltratar uma pessoa que está no final da vida, né? E sempre tem muito para nos ensinar e de repente a gente encontra os idosos nessa situação, nessa condição de maus tratos, né? Quero aproveitar também e falar o seguinte: quando se fala de interdição, se pensa, está interditado porque ficou tantã, porque está esclerosado, porque já está velho demais, já não está sabendo o que fala. E na verdade, isso não condiz com a realidade, porque existem pessoas que são interditadas temporariamente. Nós vamos falar desse assunto também. As estatísticas hoje mostram que no Brasil 11,5% dos idosos estão hoje acometidos da doença de Alzheimer. Com a idade vai chegando, né, aquelas doenças cognitivas, vem chegando o esquecimento, a perda de memória, né, vem chegando a falta de capacidade de discernir, tomar decisões. Muitas vezes esses idosos são acometidos de problemas físicos que impossibilitam que eles tenham as suas atividades normais diárias como sempre tiveram. E aí a gente vai estar de frente de um idoso muitas vezes deprimido, um idoso muitas vezes agressivo e o parente ou a pessoa que cuida não entende de onde veio essa agressão. Essa pessoa sempre foi uma pessoa maravilhosa e de repente começa a demonstrar um estado agressivo. Muitas vezes isso é pelo fato daquele idoso estar naquela fase em que ele está aos pouquinhos perdendo e ele ainda reconhece que ele está perdendo a sua autonomia, e isso o transforma numa pessoa agressiva, né? Fala palavras ruins, atitudes, muitas vezes são agressivos fisicamente. Mas isso tudo é importante que se saiba que isso faz parte dessa doença, desse mal que eles sofrem. Não é uma coisa que acontece voluntariamente, na grande maioria das vezes. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer de falar é o seguinte, que não é só o Alzheimer que é citado como fato de pedir uma interdição. Nós temos aí a demência, temos a doença de Parkinson, né? Temos muitas outras doenças, além do Alzheimer, que vai impossibilitar que esse idoso tenha sua vida normal.
E daí ele vai precisar de uma pessoa que o ampare, que cuide dos interesses dele, das suas necessidades médicas, das suas necessidades sociais. Quando eu falo necessidades sociais, necessidade social é aquele idoso que sempre passeou com os amigos, sempre jogou um baralhinho ali, lá fora, uma senhorinha que sempre dançou com as amigas e agora ela está impossibilitados ou impossibilitados de irem sozinhos como sempre foram. E aí precisa de uma pessoa que os acompanhe. Para falar desse assunto, eu vou chamar já a nossa convidada Cíntia Simas com o nosso chá de direito. Quero também compartilhar com vocês que as estatísticas dizem que até 2050 nós teremos 114 milhões de idosos, de pessoas na fase inicial do Alzheimer. Ou seja, é uma doença que nós precisamos prestar atenção, porque é definitivamente uma doença degenerativa, assim como o mal de a doença de Parkinson, a demência. A demência, muitas pessoas acham que a demência e Alzheimer é a mesma coisa, mas não é, gente. A demência é marcada basicamente ali por volta dos 65 anos, os médicos já começam a observar esse comportamento demente do paciente, né? Mas não é a mesma coisa. Isso é muito importante da gente abordar e falar sobre esse assunto. E o mais difícil é que como é que a gente sabe que essa pessoa está perdendo completamente a sua cognitude? O que é a capacidade de pensar, discernir, tomar decisões. Aí nós vamos precisar de um médico, mas nós também vamos falar isso já. Então, agora eu vou chamar aqui para a nossa live a nossa convidada, Cíntia Simas. Vamos falar desse assunto, muita coisa para a gente falar aqui, muita dúvida, porque existem muitas dúvidas acerca desse assunto. E é um assunto delicado, mas precisa ser dito. Enquanto a Cíntia está chegando, eu quero dizer o seguinte, que a violência contra idoso, o abuso contra idoso é crime previsto na lei e é também passivo de pena e de encarceramento. Então, as pessoas que gostam de bater nos idosos, maltratar, muitas vezes os idosos ficam passando por situações de fome mesmo, né? É bom que se saiba. Oi, tudo bem? Estou aqui falando, bom que se saiba que o abuso contra idoso é um crime e que é passível de punição e muitas vezes de encarceramento, que a gente vai falar mais pro final da nossa live. Cíntia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Muito bom, muito bom. Mais uma live, nosso chá de direito com a Cíntia Simas. O nosso assunto hoje é interdição. Cíntia, antes de você chegar, eu estava aqui dando uma pincelada nos números, né? Que existem os números bem altos de incidência de doenças cognitivas, né? De perda da cognição. E eu estava exatamente falando sobre isso. E aí, me mandaram aqui várias perguntas aí no nosso Facebook. E uma delas para abrir a nossa live, o que é interdição? E quem é que pode pedir essa interdição? Não estou ouvindo. Fala alguma coisa para ver. Estou ouvindo, mas está muito picotado. Eu também tive um problema de conexão agora antes de entrar na internet. Gente, André, tudo bem, querido? Muito obrigada por você estar aqui. Fazevedo, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, os nossos amigos que vêm chegando aí para a nossa live. O nosso assunto hoje é interdição de idosos. Muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas coisas a serem esclarecidas. E aí, tô amando os cachos? Tô ouvindo longe e tá picotando. A gente espera você ajeitar aí o áudio. O Fá tá falando que a Cíntia é toda produzida. E aí, gente, como eu tava falando aqui,
Nosso assunto da nossa live hoje é interdição. Quando é que você pode perder a interdição de um idoso? O que é interdição? Qualquer um pode ser interditado? Vamos falar sobre isso. E agora, como é que tá? Não tô ouvindo. Tá jóia. Gente, enquanto a gente está ajustando lá as coisas dela, porque a internet nos dias de hoje está um pouco complicado, todo mundo em casa na internet, aí já viu, né? O sinal fica de baixa qualidade, essa que é a verdade. E aí nós estamos falando sobre isso, né? Quem pode interditar? Quando se pode interditar? Tem idade? É a partir de que idade que eu posso interditar alguém? Quais são os critérios e os fatores que levam a um juiz dar a interdição desse idoso? Porque na realidade, gente, isso não é uma coisa que a gente. Meu idoso está esclerosado, pronto, não resolve mais nada, está interditado, quem resolve tudo agora sou eu. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa de conseguir essa documentação pela via jurídica através de um juiz. Né? Não é, de hoje em diante, meu pai, meu avô, minha avó, não faz mais nada, eu resolvo tudo. Sim, até que você esbarre num problema jurídico e aí você não está com a documentação. Então, é muito importante a gente saber que isso não é uma coisa que se faz de boca, tem que ser registrado, essa interdição tem que ser concedida via juiz, tem que ser registrada no cartório para depois ela ter validade. As pessoas perguntam muito também coisas do tipo: meu avô, minha avó está muito idoso, está com muitos problemas de saúde e a gente da família não está dando conta mais de cuidar, vou colocar ele numa casa de acolhimento de idosos. Será que eu posso fazer isso? Será que existe algum impedimento, algum problema? Nós vamos falar sobre isso. Né? Na realidade, os idosos seguem o mesmo estatuto, como existe o estatuto da criança e do adolescente, tem o estatuto do idoso, entendeu? E quando você abandona um idoso, você está fazendo abandono de incapaz, principalmente se ele estiver declaradamente incapaz. E aí você vai ver que você vai ter muitos fatores, muitos fatos que vêm a partir disso. Não dá simplesmente para pegar um idoso e colocar numa casa de acolhimento, deixar ele lá guardadinho e achar que está fazendo sua parte. Tem muitas outras coisas que implicam nisso. Nós vamos conversar sobre isso também. Né? Existe também essa ideia de que interdição é para sempre. Será que é para sempre? Não é para sempre, gente. A interdição ela pode ser levantada. Nós vamos falar sobre isso também. Isso quer dizer que, por exemplo, eu posso estar interditada hoje e daqui a 6 meses essa interdição ser levantada. E daí eu já volto às minhas atividades normais. Isso acontece muito com o quê? Com pacientes que sofreram, por exemplo, um AVC. E logo após esse acidente vascular cerebral, ele fica impossibilitado de falar, ele fica impossibilitado de se movimentar, não é verdade? E aí, por conta disso, muitas vezes se consegue, aí vai depender da junta médica, né? Vai depender do juiz, mas muitas vezes é concedida assim, uma interdição temporária. Por quê? Porque essa pessoa, nesse momento, está interditada, está incapacitada, mas com o auxílio de uma boa fisioterapia, de um bom tratamento, ela pode reganhar as suas atividades normais, entendeu? Do dia a dia. Então, a Cíntia está voltando, gente. Acho que ela conseguiu ajudar agora. Então, nós vamos falar sobre isso também. Duas estão um espetáculo. Oi! Eu acho que agora melhorou. Melhorou, né? Tava com problema de tudo aqui, de áudio, de luz, de internet. Tá assim, tá um chiadinho de fundo e um eco. Mas vamos ver como é que vai ficar ao longo da nossa. Agora ficou silêncio. Não tá falando. É. É
Gente, a Cíntia vai precisar sair porque ela vai trocar o aparelho do celular, vai entrar na live com outro celular, que esse que ela está usando está dando um probleminha, mas já já ela está de volta com a gente. Eu acho que congelou a imagem da Cíntia. E aí, gente, é muito importante que as pessoas tenham essas informações. Por quê? Para evitar problemas lá na frente, tá? Porque muitas vezes você tem um idoso e o familiar resolve que, como ele não tem mais condições, como esse idoso ele está precisando de assistência médica especializada, ele resolve colocar esse idoso numa casa de acolhimento ao idoso. E aí, gente, por mais moderna que ele seja, por mais rico que esse familiar seja, por mais rico que esse idoso seja, não é simplesmente assim, vou pegar e vou deixar ele lá. Entendeu? Nós vamos falar desse assunto aqui. E aí também tem aquela dúvida, mas quem é que pode interditar, né? Então, é o meu tio que mora comigo, na minha família, com a minha mãe, e ele está muito debilitado, ele já está perdendo as faculdades mentais, o sistema cognitivo dele já não está funcionando como antes. Então, quem é que vai ser a pessoa que vai tomar conta, vai ser responsável para administrar a vida desse idoso? Quando a família está em harmonia, é mais fácil. As pessoas decidem isso entre si sem precisar de uma intervenção jurídica, de um juiz, de um advogado, né? Mas outras vezes, quando há o litígio, aí a gente vai precisar de um advogado para resolver essas coisas. Oi, Cíntia, tudo bem? Agora eu voltei. E aí, tudo bem? Tudo, tá me ouvindo? Agora tô. Eu tive que trocar de aparelho. Ótimo. Agora tá ótimo. Deixa eu te falar. Tava aqui falando pro pessoal, assim, dando uma pincelada no nosso assunto. Mas aí, a pergunta que não quer calar, o que é interdição? E quem é que pode pedir interdição? Entendi. A interdição, na verdade, ela é uma ordem do juiz, né? Uma ordem do juiz que declara que uma determinada pessoa é incapaz de gerir a sua própria vida social e financeiramente. Então, para que essa ordem ocorra, alguém precisa entrar com uma ação de interdição, né? E essa ação de interdição responde à segunda pergunta, que é quem é que pode pedir essa interdição? Essa interdição ela pode ser pedida pelo cônjuge da pessoa, o companheiro ou convivente, pode ser solicitado pelos genitores dessa pessoa, né, o pai ou a mãe, ou também pelos descendentes, né? A legislação fala que os descendentes também podem requerer essa interdição, os filhos e os netos. Na ausência de todas essas pessoas, se ele não for casado, se pelo fator idade o pai e a mãe já houver falecido, e se essa pessoa não tiver filhos e netos, ou teve, mas já estão falecidos também, quem pode pedir nesse caso é uma terceira pessoa que identifique que esse idoso não está mais conseguindo realizar todas as suas atividades de maneira independente. Então, assim, pode ser um vizinho, pode ser um familiar mais distante, pode, inclusive, ser o próprio membro do Ministério Público, que pode ser acionado através do assistente social, do FAS ou do CRAS, que indica para o Ministério Público que existe um idoso que more sozinho, sem acompanhamento de uma outra pessoa, que precisa de assistência. E aí vai ser solicitado os procedimentos para uma ação de interdição. E aí as pessoas falam, mas aonde que eu resolvo isso? No cartório? Não, é na vara da família, né? Isso, é na vara da família. A vara da família é a vara responsável por todo o trâmite desse processo de interdição. A ação de interdição ela não é tão rápida quanto as pessoas imaginam que seja. Às vezes tem um curso no tempo demorado de 1 ano, 2 anos. Então é importante que, diante da gravidade, né, daquele caso particular do idoso, do comprometimento da saúde mental desse idoso, quem for ajuizar a ação de interdição
já entre com um pedido liminar para que seja liminarmente concedida uma curatela para aquele idoso até a decisão final do processo. Exato. As pessoas, eu estava até conversando aqui que isso tudo fica mais fácil também quando não existe um litígio dentro da própria família, né? Quando todo mundo concorda que sim, aquele idosinho está precisando sim, de alguém que cuide dele, e ali, entre os familiares, eles elegem, é fulano que vai tomar conta da vida desse vovozinho aqui, e aí é esse membro da família que o juiz coloca lá, né, um nome, então ele que representa aquele idoso. É assim, não é? Exato. Quando se entra com uma ação de interdição, o juiz, no primeiro momento, ele vai declarar que aquele idoso, falando dos idosos, está incapaz. E aí ele vê se o idoso está incapaz para a vida social e para a vida financeira, ou só para a vida financeira, ou para ambos. E daí ele vai precisar indicar uma pessoa que vai ficar responsável por gerir a vida desse idoso. Ou seja, ele vai precisar nomear, esse é o termo usado, uma pessoa que vai ser responsável por todos os atos desse idoso. Então, para isso, normalmente, quando uma família tem mais, esse idoso tem vários filhos, vários netos, quando se entra com a ação, já se indica né, para ver se o juiz nomeia este indicado. A avaliação para quem, aí a decisão de quem vai gerir os bens e a vida desse idoso é tomada pelo juiz. Normalmente, ele acata a indicação que foi feita pela família, a menos que seja indicado pelo Ministério Público algum tipo de impedimento onde essa pessoa não poderá ser o responsável. E é visto uma outra pessoa para substituir esse que foi indicado. Isso também a gente não pode deixar de fora o fato que tem alguns idosos que têm poucos familiares, às vezes esse familiar também já é idoso, né? E não quer ter essa responsabilidade, que pensa, eu já sou idoso, eu já não estou dando conta da minha vida pessoal, como eu vou assumir a responsabilidade da vida de uma pessoa mais idosa ainda, né? Aí, caso ninguém o juiz vai apontar uma pessoa, porque esse idoso não vai ficar abandonado, não é verdade? O Ministério Exato. Público... O idoso pode... Exato. O idoso ele não pode ficar nem abandonado e nem isolado, né? Então, esse idoso ele precisa ter um acompanhamento. Não adianta você falar, ele está lá em casa, ele está seguro, eu contratei um enfermeiro, um cuidador de idoso, um acompanhante pronto. Porque não é isso que a legislação diz. A legislação diz que é necessário que a pessoa nomeada pelo juiz, o curador desse idoso, seja responsável pela manutenção da vida desse idoso na qualidade e nos padrões que ele desenvolvia anterior à interdição. Então, se ele costumava passear, ele precisa passear. Se ele praticava algum tipo de esporte de caminhada, ele precisa caminhar. Se ele costumava dançar, ele precisa dançar. Se faz fisioterapia, uma hidroginástica, ele precisa ter essa atividade. Era um idoso ou uma idosa vaidosa que tinha o hábito de ir a cada 15 dias no salão, fazer essas unhas, pintar seu cabelinho. Tem que manter esse padrão. O idoso ele não pode ser mantido isolado e nem abandonado. Ele precisa desse acompanhamento. Exato. Então, o idoso é muito ativo e ele tinha o hábito de ir para o mercado e fazer as suas próprias compras. Você vai deixar ele em casa? Não, você vai levar ele e fazer as compras dele. Porque senão ele é preterido. É como se você estivesse dizendo para ele, olha, você não precisa nada, agora você fica em casa, eu faço tudo para você e pronto. E não é isso, não é disso que está falando. A legislação trata de cuidar. Né? E isso é muitos conflitos. Peraí, deixa eu dar um oi. Carla, tudo bem, querida? Boa tarde.
Marlene, tudo bem? Jaqueline, querida, tudo bem? Como vocês estão? Estou na dúvida aqui no Brasil. Tem alguém que vai fazer uma pergunta. Estou na dúvida aqui no Brasil. Vamos ver o que ele vai dizer. Então, isso quer dizer o seguinte, que o padrão de vida do idoso tem que permanecer realmente como era antes dele ser interditado, né? Isso é muito importante. A gente lembrar disso, que é muito comum isso que a Cindy comentou, que tá velhinho, já tá ficando meio esclerosado, essa palavra que as pessoas usam popularmente, e aí eu vou botar ele ali no cantinho, de hoje em dia eu resolvo tudo, e esse idoso fica se achando, né, de lado, não é verdade? Agora, tem uma... Você tá me ouvindo, Tânia? Existe uma tendência das pessoas acharem que só pode ser interditado quem é idoso. Só o idoso, tem mais de 60 anos, pode ser interditado. E isso não é verdade, gente. É sobre isso que nós vamos... Você sabia que qualquer pessoa acima de 18 anos pode ser interditado? Vamos falar sobre isso agora. Cíntia hoje está tendo uns probleminhas com a conexão dela, mas já ela volta. Mas é verdade, gente. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode ser interditado. Ou seja, essa história que só idoso que está perdendo a sua atividade cognitiva pode ser interditado. Vamos supor que um rapaz ou uma moça, um jovem qualquer de 25 anos, tenha sofrido, por exemplo, como eu disse anteriormente, um AVC. E agora tem dificuldade de se locomover, dificuldade de se expressar verbalmente e necessidade de ser alimentado muitas vezes por um dispositivo gástrico qualquer, entendeu? Essa pessoa, mesmo tendo 25 anos de idade, ela pode ser interditada temporariamente. Muitas vezes, graças a Deus, temporariamente, que essas pessoas conseguem reganhar a sua vida normal depois de passar pelas sessões de terapia, fisioterapia, né? Passar por tratamentos neurológicos e uma avaliação completa. Alguns meses depois, essas pessoas elas voltam à vida normal. E aí essa interdição, o termo é levantada, se levanta a interdição que foi concedida uma vez que os médicos atestarem que aquela pessoa está em condição de voltar às suas atividades normais, uma vez que essa pessoa não tenha tido nenhum comprometimento neurológico que vai afetar as suas atividades mentais, as suas faculdades mentais, essa pessoa pode voltar a ter a sua vida normal. Ou seja, muitas vezes a interdição é um mecanismo temporário. É claro que no caso dos idosos que já estão com uma idade muito avançada, a probabilidade é dessa interdição não ser levantada, né? Então, o idoso segue interditado até que ele venha a falecer. Porque nos casos de doenças cognitivas, você vai ver que são doenças muito degenerativas e elas só progridem, né? Não existe uma regressão desse quadro de deficiência cognitiva. Então, nós vamos falar sobre isso já. Quando a Cíntia voltar, a Cíntia hoje realmente está tendo problemas com a conexão dela. Né? E aí também tem vários outros... Oi, Rafael, tudo bem, querido? Boa tarde. Anne, tudo bem? E aí nós vamos falar também, é verdade que idoso, depois de uma certa idade, ele não pode mais comprar ou vender imóveis? Ele não pode fazer doação dos seus bens ou do seu dinheiro? Isso é verdade? Bem, não, isso não é verdade. O idoso pode ter 65, 75, 85, 95 anos, ele pode vender o que ele quiser, dar o que ele quiser para quem ele quiser. A diferença é que, se ele estiver interditado, ele não pode. Então, muitas vezes a interdição é um mecanismo de proteção dos bens desse idoso. Olha, a Cíntia está voltando, gente. Estou adicionando ela aqui agora. Oi, Cíntia! Voltei! Voltou. Olha, a Anne está falando, muito interessante esse assunto. Então, estava falando... Você me fez, eu não consegui ouvir. Olha só, estava perguntando o seguinte, tem idade para ser interditado? E daí eu estava falando, não, né? Qualquer pessoa mais de 18,
a partir de 18 anos, pode ser interditado. E aí tem as ressalvas, né? Temporária, não temporária. Exato. Peraí, rapidinho. Anne, eu estou falando da Filadélfia hoje, da Pensilvânia, e a Cintia está falando do Brasil, de Curitiba. Está perguntando onde está falando. Exato. Então, o que acontece? Essa questão da interdição, essa pergunta é muito boa, porque a maioria das pessoas acham que interdição é só para idoso. Passou dos 60 anos, passou dos 65 anos, pode ser interditado a qualquer momento. Então, assim, serve até para acalmar os idosos. Não é porque você passou dos 60 anos que a sua família vai interditar você. Não, não é assim que funciona. A interdição é um processo, é uma ação judicial, onde o juiz, a partir de vários documentos e exames, declara que aquela pessoa está incapaz para gerir a sua própria vida e nomeia um curador para tomar conta desta pessoa. Um minuto só, Cíntia. Um minuto só. Olha só. Ah, entendi. Desculpa, Cíntia. A Anne estava perguntando se nós estamos falando se essa legislação é aí para o Brasil ou para os Estados Unidos. Não, nós estamos falando da realidade do idoso no Brasil. No Brasil. No Brasil. Exato. Exato. Aqui no Brasil, nós temos essa triste realidade. O nosso país ele não estava preparado para uma população tão grande, numerosa de idosos, porque a gente sabe que a expectativa de vida no Brasil há 20 anos atrás era de 50 anos, né? E hoje nós temos idosos de 80, de 90, de 100 anos aqui no Brasil. Então, a verdade é... Exatamente! Que venham mais anos! Então, a realidade é essa, que o número, né, a população de idosos hoje já é consideravelmente alta e que a legislação precisou atender várias necessidades, vários anseios, não só da população, dos próprios idosos, como dos familiares desses idosos, porque vários problemas surgem, várias necessidades surgem a partir dessa população que vem com um número cada vez maior, crescendo, com idosos com idade cada vez mais avançada. Então, como você estava falando antes, hoje é muito comum você ter um idoso de 90 anos com um filho de 75, ou seja, ele também é idoso, esse filho, né? Exato. E você vê um idoso de 90 anos com um filho de 75 anos e você vê esse filho com o neto desse idoso que já está com 60 anos, né? Então, é muito comum hoje que você tenha uma, duas, até 3 gerações de idosos na mesma família. Na mesma família. Olha, a Anne está falando assim, meu pai tem 97 anos e vive no apartamento dele com cuidadores. Mas ela não falou se ele está interditado ou não, né? Aí já é outro caso. Então, assim, para deixar bem claro, a interdição ela não está ligada à idade da pessoa. Uma pessoa maior de 18 anos pode ser interditada. Por quê? Porque existe uma diferença nos termos jurídicos quando a gente fala de tutela e curatela. Então, para todo mundo entender, a tutela é aquilo que é feito para pessoas menores de 18 anos. Ou seja, a pessoa é incapaz pela idade. Então, ele é um tutelado, né? Ele tem um tutor. Esse menor de idade, menor de 18 anos, vai ter um tutor para trabalhar de acordo com os interesses dele, para gerir o patrimônio dele, para cuidar da vida dele, né, de toda a vida dele, das atividades dele, enquanto ele é menor de idade, isso se chama tutor. E o curador é nomeado para aquele indivíduo que é maior de idade, ou seja, ele tem mais de 18 anos, mas por algum motivo ele está incapaz. E aí é importante dizer que, por isso mesmo, a interdição ela não é definitiva, ela não é para sempre, não é para a vida toda. A interdição é temporária. Então, assim, por alguns motivos, essa interdição pode ser levantada e o indivíduo voltar a gerir a própria vida. E, por outros motivos, pode ser que ela progrida para uma interdição definitiva. Aí, gente, esses casos que a gente está falando vai desde um jovem que foi diagnosticado, por exemplo, com uma esquizofrenia, a um jovem que pode ter sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral,
em que essa pessoa que sofreu esse acidente vascular cerebral, ele vai ficar temporariamente sem poder falar, sem se locomover, mas, eu falei isso anteriormente, ao longo dos meses, ele vai progredindo no tratamento e nada impede que ele reganhe o seu padrão de vida normal antes do acidente vascular cerebral. Isso é a temporária, né? E é o que você falou, independe se você tem 40, se você tem 20, se você tem 30, você foi acometido de um desses problemas, mas que é uma condição temporária. E aí, quando você está debilitado, você precisa de uma pessoa de sua família de preferência que vai cuidar dos seus interesses. Ou seja, a interdição não é para sempre, também não é para todo mundo que ela é para sempre ou temporária, não é verdade? Isso, na verdade, assim, às vezes um jovem sofreu um acidente de trânsito, teve um traumatismo, alguma coisa assim. Então, ele está temporariamente impossibilitado de gerir a sua própria vida, né? Mas, quando a gente fala de doenças, a demência por idade, né, que é a pessoa entrar no estado senil, né, onde ela começa a esquecer das coisas, aonde ela não lembra, ela já não tem mais a noção de tempo e de espaço, que ela vai perdendo com o avançar dos anos, isso indica que essa curatela será definitiva. Porque a pessoa ela vai envelhecendo e essa capacidade cognitiva dela fica cada dia mais comprometida. Então, nesses casos, ou num caso de doença de Alzheimer, né? Ou às vezes aquela pessoa que tem mal de Parkinson, que num outro estágio também pode gerar uma demência, né? Isso vai evoluir, porque como são doenças degenerativas, a pessoa não vai se curar, né? Para recuperar a consciência. Olha só, a Anne fez um comentário aqui, ó. Apesar do pai dela ter 97 anos e morar com os cuidadores, ele não é interditado, porque ele está usando suas faculdades mentais plenamente. Ou seja, esse é o assunto que a gente vai falar depois dessa história de que o idoso que fique na sua casa só com os cuidadores. Tem muitos familiares que acham, ok, eu botei um cuidador lá, meu pai, meu avôzinho está interditado, mas tem 2 cuidadores por dia lá. Isso basta, gente? Fiquem ligados aqui que nós vamos falar sobre esse assunto mais no final do nosso vídeo, tá? Exato. Cíntia, tem uma também aqui, uma circunstância que eu fiz, eu até mencionei na nossa introdução, que existe essa ideia, né, de que o idoso tem 75, 85, 95 anos, que ele não pode mais vender os imóveis dele ou dispor dos seus bens, dinheiro, seja o que for, porque ficou velho. E aí a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, isso é uma ideia errada que as pessoas têm. O idoso, ele não é inválido. Ele só é inválido se ele for declarado incapaz pelo juiz. Se ele não for declarado incapaz pelo juiz, ele não é inválido. Tudo que ele faz tem valor legal. Por isso que é importante deixar claro que, se você tem ou é responsável por um idoso ou sabe de um idoso que não está mais apto, ou você desconfia que ele não está mais apto a administrar a sua vida, é importante que você já converse, já tome as medidas para a interdição. Porque, além disso, o idoso ele pode estar com 80 anos. Se ele não foi declarado incapaz, tudo que ele fizer de compra, de venda, de investimentos, é válido legalmente. Então, não tem como você buscar algum tipo de medida depois para desfazer essa atitude. Porque você precisa comprovar, né, para que você desfaça uma ação de um idoso não declarado interditado, você vai ter que comprovar que esse idoso era incapaz quando ele praticou o ato. E aí você não vai ter documentos para isso. Ou seja, nós estávamos conversando aqui, né, o seguinte, muitas vezes, vou interditar, né, as pessoas têm esse sentimento de que, eu vou declarar ele incapaz, mas muitas vezes essa interdição é um mecanismo de você, familiar, proteger os bens desse idoso. Exato. Né? Porque às vezes, infelizmente, a gente vê, todos os dias a gente toma conhecimento
de esquemas contra o idoso, é empréstimo que fazem no banco, é gente que bate na porta dizendo que o gerente mandou vir buscar um cartão, né? O idoso fica vira uma vítima muitas vezes, porque ele não está protegido. Então, quer dizer, a interdição muitas vezes é o único mecanismo que resta para você proteger, né, o bem, seja financeiro, seja lá qual for, desse idoso, né? Porque principalmente nessa faixa etária que onde eles precisam mais dos seus recursos financeiros para custear médico, né, tratamento e várias outras coisas. Exato. Na verdade, assim, o que é preciso deixar claro? A interdição, ela não é um castigo para o idoso, e ela não é uma punição para o idoso. Tem idoso que, se você falar, eu preciso interditar você, ele acha que você está castigando ele, você está punindo ele, você quer mandar nele, mas não é nada disso. É importante que o idoso seja esclarecido sobre isso e que a família também seja esclarecida sobre isso. Porque tem filhos e tem netos que falem, eu não vou fazer isso com meu pai, eu não vou fazer isso com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó, porque ele vai ficar com raiva de mim, ele vai ficar magoado. Mas, na verdade, é preciso que se trabalhe essa ideia para que este idoso ele seja conscientizado que esta medida é uma medida legal, inclusive esse é um direito do idoso. A lei do idoso, o Estatuto do Idoso, ele diz que é um direito do idoso a interdição. E é uma obrigação da família essa ação. Toda vez que a família identificar esse idoso com incapacidade, a família tem a obrigação legal, a responsabilidade legal de ingressar com essa ação. Então, ela não é um castigo de maneira nenhuma e ela, de forma alguma, é uma punição. Ela é uma medida para a proteção dos interesses desse próprio idoso. E esse interesse não é só financeiro, não é só patrimonial. Como eu falei antes, a defesa do interesse do idoso na sua própria vida, de ir no comércio, de ir no mercado, de ir no shopping, de fazer sua caminhada, sua atividade física, jogar o seu baralhinho, encontrar com as amigas, com os amigos. Ele precisa proteger essa convivência que ele sempre teve. Então, você tem que deixar bem claro isso para o idoso. E você não pode pegar ele e isolar ele e abandonar ele. Assim como você também não pode simplesmente pegar esse idoso, olha, eu vou botar uma pessoa aqui para cuidar de você e pronto, não vai faltar nada para você. Porque isso é um assunto muito sério. A legislação, ela trata disso com muita seriedade e o próprio juiz, quando ele analisa uma ação de interdição, não é feito de qualquer maneira como as pessoas pensam. E os idosos, às vezes, pensam assim, eu fiz 65 anos, agora eu vou me interditar, acabou a minha vida. Não é assim. Não é assim. É feito um laudo médico que vai declarar qual é o tipo de inabilidade, ou seja, qual é o tipo de deficiência que você já apresenta. Esse laudo médico é submetido ao juiz. O juiz, ele submete esse próprio laudo ao perito judicial, aonde vai ser marcada uma visitação com esse idoso. Esse idoso, ele vai ser analisado, avaliado, né? Examinado pelo próprio perito judicial para verificar a veracidade daquela informação que foi prestada, se realmente ele está inabilitado, incapacitado. E diante deste laudo oficial do perito judicial, a assistente social, o psicólogo, vai fazer o acompanhamento desse por todo o processo. Exato. E é nomeado curador, ele não é nomeado curador, agora eu vou tomar conta do dinheiro do idoso e acabou. Não, não é tomar conta do dinheiro do idoso, é manter o padrão de vida e manter a qualidade de vida desse idoso. Então, é muito importante deixar isso assinalado. E vale a pena também dizer que isso é uma ideia muito equivocada. Agora eu sou responsável pela conta bancária desse idoso, eu que vou decidir como esse dinheiro é investido ou gasto. Não. A pessoa que é eleita, né, ou apontada a ser o curador desse idoso, né, ela tem contas a prestar periodicamente à justiça. O dinheiro foi, cadê? Me dê aqui as despesas mensais desse idoso periodicamente.
não é? Exato. Veja bem, a legislação ela protege o idoso, né? Por isso que é importante deixar isso muito claro. Essa legislação, essa ação de interdição é uma proteção para o idoso. Por quê? Essa pessoa que foi nomeado curador desse idoso, se ele vai gerir a vida financeira e patrimonial desse idoso, ele tem responsabilidades sobre esses valores e sobre os patrimônios que foram adquiridos pelo idoso. De maneira que, quando inicia-se a ação, que é indicado e nomeado o curador, é feito um levantamento bancário, da onde esse idoso mantém as suas contas bancárias, quais são os valores que existem nessas contas, quais são os investimentos que ele tem nessas contas, né? E também é feito o levantamento patrimonial, junto à Receita Federal, né, o registro de imóveis, tudo direitinho. Então, o juiz, ele sabe tudo o que pertence àquele idoso, em quantidade e quais são os tipos de bem móveis e imóveis, né? Não só o dinheiro em si, o valor pecuniário. Então, é importante deixar claro que, a partir do momento que o indivíduo começou a administrar esse dinheiro, ele precisa prestar conta do que entrou, do que saiu, do que foi gasto. E, para isso, é importante deixar claro que existe a função do fórum do contador judicial, que é justamente a pessoa que irá conferir estas contas, conferir a evolução patrimonial desse idoso para verificar se o idoso não está sofrendo saques, se a renda do idoso não está sendo defalcada, não está sendo desviada. Ou se esse curador resolveu desfazer o patrimônio. De repente, esse idoso tem imóvel e o curador resolveu, eu vou vender aquele apartamento, aquela chácara, aquela terra. O curador ele não tem autorização para fazer isso, né? A menos que seja justificado. Mas essa justificativa se dá antes do ato. Ou seja, se o idoso precisa de uma cirurgia de urgência e emergência, e ele não tem dinheiro, mas ele tem bem, móvel ou imóvel, para dispor, converter em dinheiro e custear essa despesa médica hospitalar, ele precisa acionar o fórum através do seu advogado, informando que houve essa urgência e emergência e que o único meio é dispor daquele bem. E o juiz ele dá o parecer favorável ao contrário àquela solicitação. Havendo autorização, a venda é feita. Do contrário, ele pode até fazer a venda antes da autorização, dependendo da urgência, mas ele terá que prestar conta para esse contador judicial. Ou seja, gente, essa ideia de que o curador do idoso vai poder simplesmente pegar o dinheiro do idoso e esbanjar ele por aí, esquece, porque existe a prestação de conta. Isso, é importante deixar claro que a própria legislação do idoso, ela já fala sobre essa proteção patrimonial. E nós também temos o Código Civil e o Código Penal que fala sobre isso. Inclusive, é muito claro isso, que apropriar-se, né, indevidamente dos recursos financeiros ou patrimoniais do curatelado, ou seja, daquele idoso, daquele incapaz, é crime e a pena é de 1 a 4 anos de prisão, reclusão e multa. Então, não é brincadeira, não é como as pessoas pensam, que vão se apropriar daquele dinheiro e vão fazer o que quiser. Mais uma coisa, peraí, olha, nossas amigas aqui, Daniele de Macaé, tudo bem, querida? Anne, como é que você tá, querida? Lucilene, todo mundo aqui dando um oi. Deixa eu lhe falar, isso é muito importante. Outra coisa que pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Mas aqui está o nosso papel de informar, que é o seguinte: você não pode pegar o seu idoso e simplesmente, ele está muito debilitado, precisando de fisioterapia todo dia, nananã, eu não tenho condições físicas de cuidar, vou botar numa casa de acolhimento de idoso, vou colocar numa casa de repouso de idoso, vou deixar ele lá, vou pagar mensalidade e ele está bem. Não, né? Você só pode colocar ele lá se ele for interditado, não é verdade?
Exato, isso é muito importante, porque as pessoas pensam assim, algumas pessoas, né, a gente entende que hoje, como eu falei, o Brasil ele não estava tão preparado para que houvesse esse aumento tão grande da população idosa. Então, hoje nós temos muitos filhos e muitos netos que ainda estão em idade de trabalho, idade escolar, ainda estão com os filhos em faixa etária que exige muita atenção e que também precisam de um tempo para cuidar desse idoso. Então, o dia a dia, muito corrido, muitas responsabilidades, né, impossibilita ou dificulta, pelo menos, algumas pessoas a conseguirem lidar com essa situação de uma maneira tão fácil. Mas é importante deixar claro que você não pode simplesmente falar, olha pai, olha mãe, né? Agora você está com uma idade avançada, mas eu estudo, eu trabalho, eu tenho meus filhos para criar e eu vou procurar a melhor casa-lar para você, o melhor abrigo de idoso, vou colocar você lá, vou visitar você, não vai te faltar nada, é super lindo você, eu vou te colocar lá. Você não pode fazer isso. É importante deixar isso muito claro. Pode ser a melhor casa-lar do mundo, pode ser a melhor casa de longa permanência do mundo, uma coisa de primeiro mundo, com tudo que o idoso precisa. Você não pode fazer isso. Para que você interne o seu idoso em um abrigo, em uma casa-lar ou uma instituição de longa permanência, é preciso que tenha havido o ingresso da ação de interdição e que, se você não tiver sentença definitiva, que o juiz tenha concedido pelo menos a liminar, né, nomeando você curador desse idoso, e aí sim você pode procurar a instituição para colocar esse idoso internado ou para que ele possa residir nessa casa de longa permanência. Mais um detalhe, é importante se dizer, o próprio administrador dessa casa-lar, né, os funcionários, o administrador, se for particular o dono dessa casa-lar, ele sabe que ele precisa desse documento e ele é responsável, muitas vezes ele é corresponsável, se ele não for responsável direto por esse idoso. Porque a partir do momento que esse idoso ingressa lá, esse administrador, muitas das vezes, passa a ser o curador desse idoso. Então, é importante que se diga que manter um idoso em qualquer lugar, principalmente se for casa-lar, abrigo ou instituição de longa permanência, sem a interdição, também é crime. Porque é crime, e é crime no Código Penal, a pessoa responde por manter esse idoso em cárcere privado. Então, é crime. Da mesma forma que é crime você manter esse idoso dentro de casa. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu não coloquei ele em instituição nenhuma, ele só está dentro de casa, ele fica lá... Está trancado. É cárcere privado igual. Então, se o seu idoso não está mais capaz, você precisa, primeiro, que o juiz declare ele interditado, incapaz, nomeie o curador, aí você vai poder tomar todas as medidas cabíveis para administrar a vida desse idoso e zelar por esse idoso. Gente, outra coisa que também é muito importante ser dita é o seguinte, essa interdição, ela é amparada por vários profissionais. Não é o familiar chegar no juiz, olha, meu pai, minha mãe está esclerosada, não lembro mais, não é assim. Vai a visita da assistente social, vai às vezes 2, 3 vezes na casa desse idoso, conversar com ele, conversar com a família. Depois disso, esse idoso passa por um exame médico, por várias disciplinas, fisioterapeuta, neurologista, geriatra. Isso foi bom eu falar isso, porque é o seguinte, gente, pessoas idosas precisam ter um geriatra. Quem cuida de bebê é pediatra, quem cuida de idoso é geriatra. Entendeu? Porque são os médicos que estão capacitados para cuidar de pessoas com idade avançada. Então, voltando ao nosso assunto, não é assim, olha, seu juiz, a minha mãe, minha avó está caducando. Não é assim. Ele vai receber o seu pedido, mas primeiro ele vai mandar assistente social, às vezes 2, 3 vezes na casa desse idoso, vai passar por uma avaliação médica, neurológica. Se precisar, vai ter um fisioterapeuta que vai visitar ele na casa dele ou na casa onde ele esteja vivendo. Então,
Não é não é assim. É bom a Tem que deixar gente claro tomar esse isso. Não é tipo conhecimento. assim, meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó agora tá esclerosado, tá chato, tá dando trabalho pra caramba, eu não aguento mais, vou colocar ele lá numa instituição ou então vou deixar ele dentro de casa e colocar um cuidador. Não é assim que funciona. Olha só o que a Lucilene da Silva está falando aqui. Eu já conheço esse caso dela. Ela cuidou de um idoso durante 4 anos. Eles simplesmente levaram o idoso para casa dela. E aí ela ficou cuidando desse idoso durante 4 anos na casa dela. E a família só ia buscar no Natal e no Ano Novo e no aniversário. Entendeu? E agora, como ficou muito pesado, 88 anos, como ficou muito pesado o trabalho para ela, parece que ela precisou sair. E a família não quis indenizar ela pelo tempo de trabalho, né? E tal. Também Então, tem isso, né? Às vezes a pessoa coloca uma pessoa para morar dentro da casa do idoso, no caso dela, o idoso foi morar na casa dela. Quer dizer, isso configura meio que um abandono, né? Largou lá. na verdade, falta informação, né? Lógico que falta informação, inclusive, quando a gente prepara essas lives atendendo o pedido das nossas amigas que falam, olha, fala sobre esse assunto, olha, eu tenho tal dúvida, é justamente por isso, porque nós sabemos que a grande maioria das pessoas não tem acesso à informação correta. Se a Lucilene soubesse, ela mesma poderia ter acionado o Ministério Público e ter falado, olha, eu cuido de um idoso aqui que deixaram ele na minha casa e nunca mais apareceram. As pessoas não vêm no Natal, não vêm no Ano Novo, não vêm no aniversário, passa a Páscoa, passa Dia dos Pais, passa Dia das Mães e ninguém quer saber, né? E o próprio Ministério Público poderia ter tomado as providências. Inclusive, a Lucilene poderia ter sido nomeada Curadora idoso. desse idoso. É verdade. E, além disso, ela, como era cuidadora desse idoso, se ela fosse nomeada curador desse idoso, né, sendo terceira pessoa estranha à família, ela teria até o direito de receber um salário, porque as pessoas desconhecem, mas o curador, né? Algumas pessoas pensam, eu não vou ter essa dor de cabeça, cuidar da vida desse velho, entendeu? Ter que cuidar de tudo, do dinheiro, disso e daquilo, e de graça, né? Mas as pessoas também precisam saber, é importante saber que, com tudo comprovando para o juiz pode, inclusive, determinar um salário para esse cuidador do idoso. Porque é lógico que o curador nomeia também tem trabalho de cuidar desse idoso e de gerir a vida desse idoso. Então, ele pode até mesmo receber um salário. Né? Isso também, então, isso também vale. Isso também vale, né, Cíntia, para aquele familiar que está cuidando do idoso. Isso é só o cuidador, porque às vezes esse familiar vai precisar deixar de trabalhar, vai precisar cortar a jornada de trabalho pela metade para poder atender a necessidade desse idoso. Então, também pode receber uma remuneração, né? A legislação ela veio, como eu disse, para proteger e zelar dos interesses do idoso. Então, assim, você que encontra uma certa dificuldade para cuidar do seu idoso, se você precisa abrir mão da sua jornada de trabalho, você precisa reduzir a jornada de trabalho para cumprir com o seu papel de curador, porque você foi nomeado pelo juiz, você pode ir lá e pedir, falar com o seu advogado para ele falar, olha, eu tenho necessidade de receber um salário. O juiz, ele irá determinar aquilo ali, ele vai autorizar ou ele não vai autorizar. Também não pode ser assim, vamos deixar isso claro. Eu cuido de um idoso que ele recebe 5 mil por mês. Então, já que eu cuido dele, eu vou pegar 1.000 para mim. Não pode ser assim também, né? Não pode ser. Olha só, a Shirley Malman está perguntando, mas é o salário? É pago pela família? Tá. Então, eu vou deixar bem claro. Olha só. Aquele profissional que é cuidador do idoso, acompanhante, enfermeiro, né, que cuida do idoso, ele recebe o salário da função dele, cuidador de idoso, ou acompanhante, ou enfermeiro, certo? Agora, aquela pessoa que o juiz nomeou para ser o curador do idoso, aquele que administra a vida do idoso, as finanças do idoso e o patrimônio do idoso, tem direito de receber o salário, sim. E esse salário, dependendo dos recursos financeiros do idoso,
é pago pelos próprios recursos financeiros do idoso. Caso o idoso não tenha recurso financeiro suficiente, esse curador que administra o patrimônio da família, ingressando com um pedido para recebimento de salário, pode indicar para o juiz que aquele idoso tem outros filhos, outros netos, outros irmãos que podem custear a despesa dele. E aí é determinado o pagamento do salário dele, sim. Esse serviço do curador, ele não é obrigatoriamente gratuito, porque, como eu falei, o curador ele abre mão de parte da vida dele para gerir e administrar a vida do idoso. Então, ele tem que receber esse salário. Exato. Certo? E as pessoas não têm conhecimento disso, é incrível, né? Inclusive, não vai dar para a gente falar nessa live hoje, porque o assunto é extenso, mas o curador desse idoso, ele pode, inclusive, se tornar beneficiário do INSS do idoso em caso de falecimento. Né? É um assunto para outra live. Mas a gente já deixa aqui para que as pessoas saibam que existe esse direito, né? E, gente, olha só, muito importante, se você sabe, se você tem conhecimento de que alguém está abusando de um idoso, ou que esse idoso está passando por um abuso, se você é empregada doméstica na casa de algum idoso e você vê, aí muitas vezes a própria pessoa que está ali para cuidar dele perde a paciência, maltrata. Se você, como o caso da Lucilene, que a família levou o idoso para casa dela, deixou lá, abandonou, nem no Natal procurava, nem no aniversário, nunca, simplesmente largou ele lá, é só ligar 100, diz que 100. Você pode, porque o abuso não é só o abuso de bater, é o abuso de não dar um banho, é um abuso de um paciente que está debilitado na cama, não está recebendo o tratamento apropriado. Parece incrível isso, gente, mas isso é realidade. É idoso que passa fome dentro de casa, porque a pessoa não quer cuidar, não quer dar o trabalho, ter o tempo, o trabalho de dar na boca, entendeu? Isso é abuso. Então, você pode ligar, diz que 100. Se você está na rua, você vê alguém maltratando um idoso numa loja, diz que 100 e denuncie, porque a partir daí o Ministério Público vai entrar na jogada, né? E aí as coisas vão ser encaminhadas da maneira que a legislação determina, e não dessa maneira aí que muita gente abandona, a palavra é essa, né? Realmente abandona esses idosos. Cíntia, mais uma coisinha que a gente precisa falar é que existe essa concepção de que, não, eu tenho uma procuração da minha mãe, do meu avô, de que me dá plenos direitos, não preciso de interdição, não. Não, isso é um erro, e um erro gravíssimo que a maioria das pessoas cometem, né? É um erro super grave. Por quê? É preciso deixar bem claro qual é a diferença entre essa procuração e uma interdição, né? Então, assim, o que é a procuração? É aquele documento que uma pessoa capaz, né, saudável, sem nenhum tipo de problema de demência, de memória, de saúde, em plena capacidade mental cognitiva, faz, né, para uma outra pessoa, nomeando uma outra pessoa, dando poderes para uma terceira pessoa agir em seu nome. Por que a pessoa faz uma procuração? Ela precisa viajar. Às vezes ela vai viajar, às vezes ela não tem tempo, às vezes esse terceiro mora mais próximo do que ela precisa resolver, né? Então, assim, o motivo para que alguém faça uma procuração para um terceiro são inúmeros. Mas essa procuração, ela é feita por uma pessoa plenamente capaz, né? A pessoa está saudável, responsável por todos os seus atos, certo? Então, é importante dizer que a procuração, algumas têm poderes, algumas são específicas, outras são gerais, alguns têm amplos poderes, umas têm validade, outras as pessoas nem colocam validade, fica lá para o resto da vida, né? E aí depois as pessoas não sabem também que tem o direito de cancelar essa procuração, muitas pessoas nem sabem disso, revogar os poderes para essa pessoa. Então, assim, o que é importante dizer? Que a procuração é um documento feito por uma pessoa capaz. A partir do momento que esse indivíduo ou esse idoso não é mais capaz, essa procuração ela perdeu totalmente
totalmente a validade. Ela não serve para mais nada. E tudo aquilo que o procurador desta pessoa fizer, né, de ato, utilizando os poderes dessa procuração, após o idoso não estar mais capaz, é ilícito, é ilegal, é irregular e é crime. Então, se esse idoso ele não é mais capaz, ainda que você tenha a procuração dele, essa procuração ela não é mais eficaz, ela perdeu a função dela. Você vai precisar ingressar com a ação de interdição desse idoso. E também tudo que pode, você fizer pode ser ilegal. Pode ser anulado, né? Desculpa ter te interrompido. Pode ser anulado. Pode ser anulado. Mas o pior de tudo é justamente isso. Que muitas vezes você não consegue anular. Por quê? O ato foi feito quando o procurador estava com aquela procuração válida, né? E o idoso não estava declarado incapaz ainda. Então, aquele procurador terceiro, que às vezes nem é familiar, agiu de má fé, fez um ato que prejudicou o interesse do idoso, né? Já sabendo que ele estava debilitado, não ia contestar e tudo. E quando o familiar tomou notícia, já havia acontecido. Claro que você pode recorrer na justiça para anular aquele ato, mas é uma luta judicial que muitas vezes demora anos para você provar que aquela procuração, quando foi utilizada, já não era válida porque o idoso já era incapaz. Então, é muito importante. Olha só, a Lucilene está falando que o paciente passou a procuração para a esposa, e para a esposa do sobrinho, idosa também, quer dizer. Muito complicado. Gente, perceberam então que procuração não substitui interdição. Perceberam também que se o procurador estava em posse dessa procuração válida e naquela época o idoso estava em suas plenas faculdades mentais, vai existir um problema muito grande você desfazer. Agora, existe também aquele idosinho espertinho, né? Que acha que ainda está podendo fazer as coisas, que ele vai lá e ele, sem falar nada com ninguém, vendeu a casa de praia dele. Né? E aí a família toma conhecimento, mas esse idoso já estava interditado. Nesse caso, essa compra ou essa venda pode ser anulada, não é isso? Isso, é. Nesse caso específico, o idoso já era interditado, por conta própria, tomou uma atitude de vender um patrimônio. E, neste caso, esse ato é totalmente nulo. Ingressando com a ação na justiça, a justiça vai declarar a nulidade desse ato e tudo volta a ser como era antes. Quer dizer, o imóvel que foi vendido volta a ser daquele, fazer parte, compor o patrimônio daquele idoso, e aí vem o problema do familiar, que é como indenizar, então, esse terceiro que foi, né, prejudicado. Olha só que a Chile Mal está falando. Isso aconteceu com os meus pais e a minha avó. Ela estava com Alzheimer e foi uma briga, viu? Ina, é mais comum do que a gente pensa. É muito mais comum do que a gente pensa. Porque algumas pessoas têm só a procuração e ficam usando essa procuração para sempre. Algumas pessoas têm a procuração e têm a interdição. E as pessoas tendo a interdição, em vez de usar o termo de curatela para fazer os atos, ficam usando o termo da procuração. E aí vira essa confusão também, porque tudo que foi feito usando a procuração é inválido. Então, é preciso deixar tudo isso muito esclarecido, porque as pessoas, elas não sabem das consequências. Acaba virando realmente uma briga. E olha só, gente, e isso é um fato do dia a dia, sabe? Você diz, Vila Novela, não, são coisas que acontecem no dia a dia, cada vez mais, né? Essas confusões que as pessoas não têm acesso à informação e quando vai ver, se encontra num imbróglio difícil de desenrolar, né? Para isso, gente, precisa-se ter a nítida informação de que interditar um idoso, você não está o castigando nem punindo, muito pelo contrário. Na grande maioria das vezes, você está protegendo esse idoso, né? É claro que, infelizmente, vez ou outra, nós vamos esbarrar em pessoas que têm má fé
E aí, contra essas pessoas, só o rigor da lei mesmo. Olha só, o Fagundes Júnior está falando, estamos... Ó, Fagundes Júnior está falando, ó. Ih, peraí que subiu aqui. Oi, estamos, meu pai Kiko Preto de São Paulo. Manda um abraço. Oi! Um abraço de São Paulo. Estão assistindo a gente, queridos. Ó, entrou aqui o Igor, tudo bem, querido? Pamela Simas, tudo bem? Olha só, gente, eu quero falar o seguinte. Quem chegou agora e não teve acesso à nossa live do início, todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube, Chá Comigo. Lá tem todas as nossas lives de chá de direito, as nossas lives dos outros, todos os nossos outros convidados que já passaram por aqui e ainda irão passar. Todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube. É só você ir lá, registrar, dar o seu joinha, subscreve e não esquece de ativar o sininho. Que o sininho te notifica quando a gente está entrando com lives novas, entendeu? E aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Porque eu sei que muitas vezes o nosso horário não bate, né, com o horário da galera do trabalho, mas fica salvo lá. Vocês não podem deixar de verificar nossa live lá depois. Aí a Anne acabou de dizer que ela está na Europa e ela não vai conseguir terminar e que ela está pedindo para deixar a live. Anne, a nossa live estará daqui a algumas horas lá no nosso canal do YouTube Chá Comigo. Todo mundo que nos acompanha aqui, vai lá, Chá Comigo, YouTube, se cadastre lá, subscreva, deixe o seu joinha e não esqueça de apertar o sininho. Aperta o sininho, moçada. Gente, olha só, nossa live de hoje foi muito boa, né, Cíntia? Deu pra gente esclarecer bastante coisas. Não parece, mas já estamos aqui há mais de 1h e 10 minutos. E a nossa meta é essa, trazer um esclarecimento, trazer uma informação de uma maneira fácil e que todo mundo tenha acesso. Quero pedir aos nossos amigos aqui, se você está precisando de esclarecimento sobre um assunto, seja ele qual for, deixa um recadinho, chama a gente lá no inbox, passa uma mensagem e pede aí, olha, Simone, gostaria de falar, que você falasse sobre o abandono do idoso, por exemplo. E aí a gente vai procurar um dia, né, uma live aqui que a gente possa falar sobre esse idoso. Muitas vezes com a Cíntia, outras vezes com outros convidados, mas a nossa quarta-feira é sempre chá de direito com a Cíntia Simas, né, Cíntia? Gente, antes de ir embora, diz que sim, não seja omisso. Não está na hora de fechar os olhos. Muitas vezes essa ligação salva a vida desse idoso, tá? Às vezes você não precisa ter certeza. Se você está vendo alguma movimentação diferente na casa desse idoso, se você trabalha na casa desse idoso, fazendo um trabalho que você vai lá uma vez por semana, você é de uma diarista, uma cozinheira ou um vizinho, que você saiba que esse idoso está passando por abuso, não dá para fechar o olho. Diz que 100, 100. É só você fazer a denúncia, não precisa se identificar anonimamente, que as autoridades vão fazer o seu trabalho. Exato. É importante deixar claro, assim, não só o abuso precisa ser denunciado, mas o abandono também precisa ser denunciado. Porque muitas vezes os familiares, os vizinhos, o síndico de um edifício, só vê aquele parente visitar o idoso no dia do pagamento. Ele é aposentado no dia da aposentadoria. Exato. Vai lá, leva ele para o banco para sacar o dinheirinho, deixa ele lá e nunca mais. Só no mês que vem, no dia de sacar a aposentadoria de novo. Então, isso também é um abuso e é um abandono. Então, é importante que as pessoas estejam atentas e denunciem. E diz que sim. Denuncie, com ou sem certeza. Se você suspeita, denuncia. O Ministério Público está ali, ele é pago, eu costumo dizer isso para as pessoas, gente. O juiz, ele é pago, muito bem pago. O promotor, ele é pago, muito bem pago. Justamente para averiguar, para investigar, para checar essas denúncias. Então, não se preocupe. Desconfia, denuncie. Ele tem a responsabilidade de verificar se é verdadeira ou falsa a sua denúncia e proteger esse idoso. Isso, nós falamos, só para encerrar, nós falamos aqui que com a idade chegam os problemas, doenças, né, da falta ou da perda das funções cognitivas do idoso. Aí se falou muito do Alzheimer. Então, gente,
experiência profissional. O paciente de Alzheimer, muitas vezes você vai perceber que ele passa a ter um comportamento agressivo. Mas isso não é porque ele é mal, ou porque ele está ficando perverso, ou porque ele está de mau humor. Muitas vezes ele se sente isolado, ele já não lembra mais as pessoas quem são, ele lembra das coisas do passado, mas o que aconteceu ainda há pouquinho ele já não lembra. Ele tem dificuldade de reconhecer as pessoas falam com ele, e ele não lembra quem é aquela pessoa, já não lembra do que eles estavam falando. E isso deixa ele com um sentimento de que ele está incapaz, de que ele é um inútil. E muitas vezes isso é traduzido ou exposto através dessa agressão. O importante é você saber que o Alzheimer é uma doença degenerativa, ela progride, ela não vai regredir, só vai ficar mais acentuado. E é importante você saber que se você tem um parente, uma pessoa da sua família dentro da sua casa com Alzheimer, a última coisa que você deve fazer é isolar essa pessoa. Inclua ela no seu dia a dia. Se você vai numa lojinha, leve ela com você. Bata papo. Se é uma pessoa que gosta de música, coloque umas músicas que ela costumava ouvir lá atrás, na época que ela era jovem, entendeu? Se você tem recordações daquela época, converse sobre essas coisas que aconteceram lá no passado, que essa pessoa, esse paciente, ele se sente incluído, ele não se sente abandonado. E a probabilidade de ele se tornar essa pessoazinha agressiva vai ficar bem menor. Então, precisamos ter carinho, né? Se possível, muitas vezes, nós sabemos, nosso caso aqui, na minha família em particular, nós temos os nossos idosos, nossos pais, nossas mães, e moramos cada um no lugar do mundo. Mas é importante ligar, falar, de sempre que puder visitar e promover uma vida mais confortável para esse idoso. Se você não pode estar lá, ligue para um amigo. Você foi lá visitar a minha mãe, minha avó, minha tia, passa lá para ficar em contato. Não se pode ficar isolado. Infelizmente, né? Muito triste, nós estamos aí com 3 a 4 meses de coronavírus, em que estamos todos nós isolados em casa, né? Que estamos em plena controle das nossas faculdades mentais. Imagine, então, esse idoso que já está passando por essa dificuldade e está isolado forçadamente. Então, quando isso tudo passar, vai lá visitar o seu idosinho, sua vovozinha, né? Exato. Para recuperar esse tempo perdido. Gente, a gente vai ficando por aqui. Cíntia, você quer falar mais algumas considerações? Não, eu só preciso, assim, reforçar, na verdade, aquilo que a gente falou, né? Fazer um resumo aqui. Deixar claro que a interdição, então, não é por idade, né? Que tanto o marido, quanto os filhos, quanto os netos, outro familiar ou até um terceiro, tendo notícia que esse idoso está incapaz, momentaneamente ou não, pode e deve procurar ou o Ministério Público, ou o FAS, ou o CRAS, ou ir diretamente no advogado para ingressar com essa ação de interdição, né? Deixar claro também aquilo que eu sempre falo, é necessário conscientizar o idoso de que a ação de interdição não é um castigo, é uma proteção. O curador ele tem a responsabilidade de zelar desse idoso. Ele não vai tomar conta do dinheiro do idoso, ele vai ter que tomar conta de tudo do idoso. De tudo, O idoso passa a ser uma criança e você passa a ser responsável por esta criança. A partir daquele momento, o que ele come, o que ele bebe, o que ele veste, se ele toma banho, se ele toma remédio, se ele sai na rua, se ele está bem, se ele está mal, é tudo responsabilidade desse curador. Não é só administrar o dinheiro do idoso, o patrimônio do idoso. Muito importante deixar isso claro. E também ressaltar aquilo que nós colocamos, que quem tem apenas uma procuração haja a partir desse momento de maneira correta, procure um advogado. Caso se você não tiver recursos financeiros, a Defensoria Pública ela atende esses casos. Então você pode procurar a Defensoria Pública e se você não souber onde é a Defensoria Pública ou se você não souber como agir, você procura assistente social do bairro onde você mora e você vai receber todas as orientações e todo o encaminhamento necessário através da própria assistente social do bairro onde você mora. É isso que é importante destacar.
Bastante informação. Isso. E outra coisa, a gente ir embora. Curatela, tutela é resolvido na vara de família, tá? Aquele mesmo juiz, aquela mesma vara que faz a pensão do seu filho, pensão alimentícia, pensão do marido porque divorciou, vara de família, tá bom? Exato. Pessoal, um beijo, nós vamos todos por aqui. Cíntia, muito obrigada mais uma vez. E se você está curioso a respeito da live da próxima quarta, nosso chá de direito, aguarde. Sexta-feira eu direi para vocês do que nós vamos falar na próxima sexta. Essa sexta, na próxima quarta, desculpa, gente. Essa sexta nós estamos com Fernanda Peixoto, nossa psicóloga, faz parte do nosso grupo aqui. Nós vamos falar do relacionamento dos pais que têm filhos adolescentes, mães com filhos adolescentes. Vocês não podem perder. Ellen Brito, quanto tempo, querida? Tudo bem? Pode falar. Olha só, preciso dar um recadinho que é o seguinte. Quem quiser, né, tiver com alguma dúvida particular, um caso de família para tirar, pode me procurar lá no Insta, é Cintia_Simas75, né? As pessoas que forem nossas amiguinhas lá do grupo Quero Ver Fazer Melhor, pode chamar inbox, pode mandar uma mensagem, né? Para que a gente... Eu vou tentar responder aquelas dúvidas que puderem ser esclarecidas no momento, né? E dar orientação ou indicar qual é o profissional que você precisa para resolver a sua questão. E no mais, todos aqueles que assistem a gente precisam se inscrever no Chá Comigo para acompanhar todas as publicações e o Chá de Direito toda quarta-feira. Tá bom? Exatamente. E, gente, olha só, Cíntia_Simas75. Qualquer dúvida que você precisar, qualquer esclarecimento, se você precisar dos serviços da Cíntia também, é só escrever aqui no inbox ou lá no Instagram, tá bom? A Cíntia, nós estamos nos organizando para que as nossas lives estejam também no IGTV lá no Instagram. Estamos nos organizando, tudo tem que passar por um processo aí de adaptação, mas já nós estaremos lá também. Muito obrigada, nós vamos ficando por aqui. Cíntia, muito obrigado, um beijo, boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Ô, Cristina Silvia, vai acompanhar a nossa live, querida, lá no Chá Comigo, no YouTube. Isso. Porque nós já estamos dando um tchauzinho. Tchau, tchau.